Estimados amigos, caros camaradas, a dimensão e profundidade dos problemas com que o país está confrontado, aqui já expostos, colocam na ordem do dia a necessidade de uma política alternativa, de uma política patriótica e de esquerda que, no essencial, se fixou no programa eleitoral que apresentámos em 2019 ao povo português. É um facto que passaram 2 anos. 2 anos profundamente marcados pelos impactos da epidemia, mas 2 anos que não só mostraram o quão importante teria sido terem-se adotado muitas das opções e medidas então apontadas no programa eleitoral apresentado pelo PCP, como confirmaram a sua atualidade e validade futura. O compromisso eleitoral que hoje aqui apresentamos deve ser, por isso, apreendido como um desenvolvimento do programa de 2019, em que se procura dar uma maior visibilidade e responder a 10 questões cruciais para a vida e para o futuro do país. Uma resposta que esteja comprometida com os valores de Abril, cujo 50º aniversário da Revolução se assinalará em breve e que visa o aprofundamento da democracia nas suas vertentes política, económica, social e cultural, indissociável do processo de superação do capitalismo com a sua natureza exploradora, opressora, agressiva e predadora. Uma resposta que enfrente e rompa com os interesses do grande capital e que assuma a libertação do país da submissão ao euro e das imposições da União Europeia, que assuma uma estratégia soberana de desenvolvimento e uma política externa assente na paz e na cooperação. Uma resposta que passe pela recuperação dos instrumentos de soberania, que reclame o controle público do setor e empresas estratégicas, que aposte na produção nacional como questão decisiva para o emprego, o desenvolvimento, a soberania e a diminuição da dependência e endividamento externos. Estas são questões centrais que um governo comprometido com os interesses nacionais deverá prosseguir. Como primeira e crucial questão para o desenvolvimento do país está a necessidade do aumento geral dos salários enquanto emergência nacional. Portugal é um país marcado por uma crescente desigualdade entre o capital e o trabalho. O modelo de baixos salários é um fator de atraso e não de competitividade, como alguns dizem. É necessário o aumento geral dos salários para dinamizar o mercado interno, garantindo procura às micro, pequenas e médias empresas, condição essencial para estimular a atividade económica e a produção nacional, assegurar a permanência em Portugal da força de trabalho necessária ao desenvolvimento do país, garantir mais receitas para o Estado e para a segurança social. A valorização dos salários é inseparável da eliminação das normas gravosas da legislação laboral, designadamente com a revogação da caducidade da contratação coletiva e a reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, repondo a negociação coletiva. É preciso combater a precariedade, assegurando o princípio de que a um posto de trabalho permanente deve corresponder um contrato efetivo de trabalho. É preciso que os benefícios decorrentes dos avanços tecnológicos também sejam aplicados na melhoria das condições de trabalho, na redução geral dos horários de trabalho para as 35 horas semanais, no combate à desregulação dos horários, na eliminação de tarefas penosas e de ritmos intensivos de trabalho, na garantia dos direitos no trabalho por turnos. Propomos um aumento geral dos salários com um significativo aumento do salário médio, concretizando a convergência com a zona euro em 5 anos, a valorização das profissões e das carreiras, a elevação do salário mínimo nacional para 850 euros a curto prazo, fixando o seu valor em 800 euros durante o ano 2022. Valorização que compreende os trabalhadores do setor privado e da administração pública, garantindo, entre outras medidas, a recuperação e valorização do poder de compra. O aumento dos salários é também uma questão igualmente decisiva e intimamente ligada à resposta ao déficit demográfico do país, inseparável também da valorização dos direitos das crianças
e dos pais. O incentivo à fixação de jovens e à natalidade é decisivo para a substituição de gerações no futuro e para o desenvolvimento do país. O respeito pelos direitos das crianças e pelo seu desenvolvimento integral, a par da inversão da quebra demográfica, exige soluções transversais, integradas e duradouras que garantam a estabilidade do emprego, nos horários, na habitação, bem como o aumento dos salários. Entre outras medidas que identificamos, destacamos aqui o objetivo de assegurar a gratuitidade das creches para todas as crianças e a criação de uma rede pública de creches ou soluções equiparadas, alargando em 100 mil o número de vagas. Por outro lado, o aumento da esperança de vida é uma marca que deve ser valorizada e prosseguida. Importa garantir que mais anos de vida são acompanhados de melhores condições de vida. Portugal tem de garantir justiça social aos reformados, pensionistas e idosos, a quem contribuiu para que este país, durante uma vida inteira de trabalho, garantir melhores pensões no futuro, implica valorizar hoje os salários, as carreiras, as profissões, implica combater a precariedade. O sistema da segurança social é bem financiado, exige também o reforço e a diversificação das fontes de financiamento, completando-as com uma contribuição que tenha em conta o valor acrescentado líquido das empresas. No imediato, propomos a atualização anual de todas as pensões, incluindo as que estiveram congeladas, assegurando a reposição e valorização do poder de compra com um valor mínimo em 2022 de 10 euros. Propomos igualmente que se assegure o direito à reforma para quem tenha 40 anos de descontos, acabar com o famigerado fator de sustentabilidade e voltar a colocar a idade da reforma aos 65 anos, eliminando também as penalizações sobre os pensionistas empurrados para reformas antecipadas. Tal como nas creches, também aqui é preciso alargar a resposta às necessidades da população idosa, assegurando a criação de uma rede pública de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade, entre os quais lares, e à deficiência, a complementar e articular com a atual rede de apoio. Camaradas e amigos, se há conclusão que podemos retirar deste período de combate à epidemia, é o da importância do Serviço Nacional de Saúde. A grave situação do SNS exige respostas imediatas. A saída em larga escala de profissionais está a refletir-se no aumento dos utentes sem médico de família, no atraso nas consultas, exames, tratamentos e cirurgias que põem em causa o direito à saúde dos portugueses. A não existirem medidas urgentes que permitam fixar e atrair profissionais, concretizar os investimentos em equipamentos e infraestruturas e combater o desvio de recursos públicos para o setor privado, o SNS poderá ser irremediavelmente diminuído e descaracterizado. Entre outras medidas, é fundamental instituir a opção de dedicação exclusiva dos médicos e enfermeiros. É preciso também garantir incentivos que tornem atrativa a opção de médicos e enfermeiros pela fixação em zonas carenciadas, tal como se impõe a construção de infraestruturas já decididas e programar o conjunto de outras, inclusive obras de reabilitação e requalificação do parque de instalações do SNS. Na verdade, é preciso assegurar o desenvolvimento de todos os outros serviços públicos, revertendo os processos de transferência de competências para as autarquias, repondo freguesias que foram extintas, reabrindo serviços que foram encerrados e reforçando os existentes, garantindo a cobertura do território nacional, recrutando os milhares de profissionais em falta e revalorizando as suas carreiras na justiça, na saúde, na segurança social, nas forças e serviços de segurança e nas restantes funções administrativas e públicas. Na escola pública, é urgente combater a carência de professores que atinge
centenas de milhares de alunos, vinculando todos os professores com 3 ou mais anos de tempo de serviço e criando incentivos à sua fixação nas áreas que deles mais carecem. Ao mesmo tempo, é preciso avançar para a contratação de mais 6.000 trabalhadores não docentes até 2023, tal como o reforço de outros profissionais e reduzir o número de alunos por turma e o número de turmas por professor. Tal como é preciso assumir, no domínio da cultura, uma política que assegure as condições de trabalho aos seus profissionais e à criação artística, a democratização da cultura e da fruição cultural, concretizando no imediato a nossa proposta de 1% do orçamento do Estado para o setor. Num outro plano, é preciso responder aos velhos e novos problemas com que o país está confrontado em matéria de habitação e transportes. Como é sabido, o chamado novo regime de arrendamento urbano provocou milhares de despejos associados também à pressão decorrente do turismo e do investimento estrangeiro desregulado e da especulação imobiliária. O preço das rendas de casa dispararam. Os contratos de arrendamento tornaram-se precários. A oferta pública deixou praticamente de existir. É preciso revogar a lei do regime de arrendamento urbano e a adoção de um quadro legal que combata a especulação, que regule preços e assegure estabilidade nos contratos de arrendamento por um período mínimo de 10 anos para os novos contratos. É necessário alargar a oferta pública de habitação em mais de 50.000 fogos e mobilizar recursos para a habitação a custos controlados. E depois do avanço que constituiu a redução do valor do passe nos transportes públicos, impõe-se um forte investimento público no alargamento da oferta a todo o país, bem como assegurar a progressiva gratuitidade dos transportes públicos, a começar pela gratuitidade até aos 18 anos em 2022. Camaradas e amigos, as soluções que apresentamos para o aumento dos salários e das pensões, para a melhoria dos serviços públicos e reforço das funções sociais do Estado são inseparáveis da avaliação que fazemos de que não só existem os meios necessários para o fazer, como esses mesmos meios podem ser alargados e reforçados se outras forem as opções políticas. Neste domínio, a receita fiscal é um dos instrumentos que o Estado dispõe para cumprir as suas missões. O volume de impostos e contribuições arrecadadas em Portugal não está longe da média europeia. É mal distribuído, pesando essencialmente sobre os trabalhadores e as micro, pequenas e médias empresas, e concentrado nos impostos indiretos, os mais injustos, ao mesmo tempo que o grande capital acumula privilégios. Com mais justiça fiscal é possível obter mais receita. Consideramos que é possível enfrentar a corrupção, os privilégios e a fuga do grande capital ao pagamento dos impostos, designadamente por via dos offshores, e desagravar a tributação sobre o trabalho e as micro, pequenas e médias empresas. É justo avançar com a tributação do património imobiliário e implementar o englobamento obrigatório de todos os rendimentos para os contribuintes do atual último escalão do IRS, ao mesmo tempo que queremos desagravar a tributação sobre os rendimentos mais baixos e intermédios no IRS, nomeadamente aumentando os escalões, o valor do mínimo de existência e da dedução específica. A redução do peso dos impostos indiretos, os mais injustos socialmente, passa, entre outras medidas, pela reposição do IVA sobre a eletricidade e o gás nos 6%, assegurando a mesma taxa para o gás de botija. Não prescindimos também de políticas na área da energia que assegurem um plano energético nacional, capaz de promover a redução dos preços de energia, a utilização racional e a eficiência energética, o maior aproveitamento de recursos endógenos, particularmente dos renováveis.
opções contrárias às que têm vindo a ser impostas ao país e que passam pela recuperação do seu controle público deste setor, num quadro em que é preciso desamarrar a transição energética dos interesses do capital monopolista e transnacional. A situação ambiental do país é marcada pela privatização de setores fundamentais como a água, a energia, os resíduos. A abordagem às alterações climáticas, seja no domínio da mitigação, seja em relação à adaptação, caracteriza-se pela insuficiência e desadequação de medidas assentes em soluções de mercado que revelaram já a sua ineficácia e perversidade. Ao contrário da instrumentalização que está a ser feita em torno das alterações climáticas, são necessárias medidas que sejam eficazes na mitigação e adaptação a esta realidade. Medidas de ordenamento do território, abarcando várias dimensões, com particular enfoque na floresta, delimitação de modos de produção intensiva e superintensiva, e tendo em vista a promoção, conservação e recuperação da biodiversidade e o incentivo à produção e consumo locais no quadro de um estímulo mais geral à produção nacional. A promoção do acesso, utilização e salvaguarda de recursos hídricos, com garantia da sua gestão e propriedade públicas, são igualmente opções que assegurem no presente e para as gerações futuras esse bem essencial à vida como é a água. Por fim, uma última palavra sobre as opções que consideramos necessárias a um crescimento e desenvolvimento económico que responda aos desafios que se irão colocar nos anos mais próximos. Queremos assegurar um significativo crescimento do investimento público, fixando como referência 5% do PIB ao ano, o que envolve não só uma ajustada e integral execução no plano de recuperação e resiliência e dos demais fundos comunitários, e uma forte promoção do investimento empresarial, mas também a mobilização de outros recursos que garantam esse objetivo. É preciso avançar, de facto, com a reindustrialização, em vez de assistirmos ao encerramento de ativos estratégicos, como está a acontecer novamente em Portugal, desta vez em nome das ditas preocupações com o clima. É preciso substituir importações por produção nacional, aumentar o valor acrescentado nacional e a componente nacional nas exportações, investir na produção nacional designadamente de alimentos, medicamentos e meios de transporte, como temos vindo a propor ao longo destes anos. Promover o desenvolvimento da agricultura familiar, da pesca artesanal e costeira e das cooperativas, visando a soberania e segurança alimentares. E assegurar o desempenho presente e futuro das empresas estratégicas, com destaque para opções urgentes que o país precisa de tomar, como é o caso da TAP, assegurando o seu desenvolvimento futuro e enfrentando os que no país, na União Europeia, estão apostados em descaracterizar, diminuir e destruir a nossa companhia aérea. Camaradas e amigos, o PCP nunca se desviou do objetivo de encontrar soluções para os problemas do povo e do país. Foi a força que mais se bateu pela concretização de avanços, de que damos também nota no compromisso eleitoral que hoje apresentamos. Como a vida provou, os trabalhadores e o povo podem contar sempre com o PCP. A situação do país exige uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Uma política alternativa que reclama um governo capaz de a concretizar, com todos os que deem prioridade às soluções que a situação exige. É essa a perspectiva da alternativa que o PCP defende. Convergir na resposta concreta aos problemas. É essa a determinação do PCP. É isso que é necessário. O compromisso eleitoral que hoje aqui apresentamos e que divulgaremos ao longo das semanas que nos separam do dia 30 de janeiro, é um compromisso com os trabalhadores e o povo, cuja concretização depende da sua mobilização e luta. Propostas e soluções para um Portugal com futuro, que terão tanta mais força para se tornarem uma realidade na vida do povo português, quanto mais força
a CDU obtiver nas próximas eleições legislativas, disse.